Continuaremos agora o nosso estudo em Gênesis 4, falando especificamente sobre curiosidades a respeito de Caim. Dê uma pausa no vídeo, faça sua oração, pedindo a iluminação do Espírito Santo para entender tudo aquilo que vou dizer aqui e volte para prosseguirmos com o estudo. Se você gosta de assistir aos vídeos do canal, por favor, inscreva-se, comente, compartilhe e deixe o seu gostei. Vamos lá. Gênesis 4, versículo 17. E coabitou Caim com sua mulher. Ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome de seu filho. Observe, o versículo começa assim: e coabitou Caim com sua mulher. Que mulher, se só havia Adão, Eva e Caim? Sim, só havia esses três após a morte de Abel, o que nos leva à convicção de que a mulher de Caim foi uma de suas irmãs, que deve ter nascido e crescido muitos anos depois. Professor, mas como é possível que um homem se case com sua irmã e justamente na Bíblia? Bom, antes de qualquer escândalo, devemos ter em mente que seria impossível que o homem se multiplicasse pelo planeta sem que houvesse casamento entre parentes próximos, não é verdade? Já que todos vieram de um único casal. Portanto, isso foi algo, antes de tudo, necessário. Sendo assim, Deus teve de abrir uma exceção para a dispersão da humanidade pela terra. Compreende? Além disso, doenças resultantes da união sexual de parentes próximos, elas entraram no mundo, assim como todas as demais doenças, por causa de um efeito do pecado, não é isso? Visto que esses efeitos estavam apenas em seu início, e já que Caim era descendente do primeiro casal criado, certamente esse tipo de problema ainda não havia se desenvolvido. Você entendeu o que eu disse aqui? As doenças causadas pela relação sexual entre parentes, elas não haviam se desenvolvido no início da humanidade pós-queda. Por isso é que foi possível que Caim e sua irmã se relacionassem sexualmente e tivessem descendentes, e isso não afetasse os seus descendentes em termos de doenças. Mas, professor, de onde o senhor tirou a ideia de que os efeitos do pecado foram aumentando em intensidade com o tempo? Eu tirei essa ideia da própria Bíblia. Tanto é que Deus destruiu o mundo com o dilúvio exatamente porque a maldade humana havia se multiplicado, conforme Gênesis 6, versículos 5 a 7. Olha só, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então, se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Eu quero que você entenda que a maldade, ela não se multiplicou simplesmente porque o número de pessoas no mundo aumentou, mas porque essas pessoas se tornaram ainda piores do que eram. Isso fica bem retratado na paráfrase da Bíblia Viva. Olhe o que diz lá: o Senhor viu como o homem foi ficando cada vez pior e que tudo o que pensava e queria era sempre mal. Para fechar o comentário quanto a este assunto, é bom deixar claro que, após os efeitos do pecado alcançarem os níveis que deveria, de acordo com o plano de Deus, o próprio Senhor proibiu relações sexuais entre parentes próximos, de acordo com textos como de Levítico 18, versículos 6 a 9. Vamos ver o que diz nesse trecho. Nenhum homem se chegará a qualquer parenta da sua carne para lhe descobrir a nudez. Eu sou o Senhor. Não descobrirás a nudez de teu pai e de tua mãe. Ela é tua mãe. Não lhe descobrirás a nudez. Não descobrirás a nudez da mulher de teu pai. É nudez de teu pai. A nudez da tua irmã, filha de teu pai ou filha de tua mãe, nascida em casa ou fora de casa, a sua nudez
não descobrirás. Professor, mais uma pergunta. Descobrir a nudez é o mesmo que ter relação sexual? É sim. Isso é confirmado pela tradução da King James atualizada de 1999. Essa tradução traz o seguinte: não descobrirás a nudez da tua irmã, quer seja filha de teu pai ou filha de tua mãe, quer seja ela nascida em casa ou fora dela, não te envolvas sexualmente com ela. Então você percebe que aqui na versão da King James atualizada de 1999, descobrir a nudez da irmã é o mesmo que se envolver sexualmente com ela. Continuando o versículo. Ela quem? A mulher de Caim, que nós já dissemos aqui que provavelmente era uma irmã dele. Ela concebeu e deu à luz a Enoque. Não confunda esse Enoque com aquele que foi trasladado por Deus para viver no céu e que, por causa disso, não passou pela morte física. Não são os mesmos Enoques. Aquele Enoque que foi trasladado, ele vem da descendência de Sete, um filho de Adão e Eva que nasceu depois. O nome Enoque quer dizer iniciado, dedicado ou consagrado. E esse último significado chama a atenção. Sabe por quê? Porque pode indicar que Caim se reconciliou com Deus e dedicou o seu primogênito ao Senhor. Isto é, lhe deu as primícias, algo que Caim não fez quando da época de sua oferta dos frutos da terra. Isso explicaria também o porquê de agora ele poder se estabelecer em um lugar fixo, estabelecer família, e também o fato de que, de modo geral, seus descendentes não são citados como delinquentes ou algo do tipo, mas sim homens de muito talento para várias coisas, como nós veremos mais adiante. Já parou para pensar nisso? Seguindo o versículo. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome de seu filho. Preste atenção agora. O fato de Caim edificar uma cidade na qual provavelmente ele ficou morando não vai contra a declaração de Deus de que Caim seria um fugitivo e errante pela terra, conforme vimos no versículo 12 deste capítulo 4 de Gênesis. Não vai contra isso necessariamente. Por quê? Porque observe que ele só construiu essa cidade depois que seu filho nasceu. E como eu disse ainda agora, com certeza se passaram muitos anos até que uma irmã de Caim nascesse, crescesse e se casasse com ele. Logo, é possível que Caim tenha vivido, sim, como fugitivo e errante durante muito tempo, sofrendo assim a punição estabelecida por Deus. Afinal, não é dito nas Escrituras que isso deveria ocorrer por toda a vida de Caim até sua morte. Quero chamar também a atenção para duas coisas aqui. Primeiro, ao que parece, essa foi a primeira cidade do mundo e foi chamada Enoque, o nome do filho daquele que a construiu. Então, se perguntarem para você, à luz da Bíblia, qual foi a primeira cidade do mundo? A cidade chamada Enoque. Foi construída por Caim. Assim, aquela ideia apregoada pelos cientistas evolucionistas, aqueles cientistas ateus, de que o homem primeiro viveu um longo período como nômade, coletor, caçador. Professor, quanto tempo mesmo que os cientistas ateus dizem que o homem viveu assim antes de fixar residência? 2,5 milhões de anos. Isso mesmo. Antes de se tornar sedentário ou possuir lugar fixo para morar, o homem teria vivido como caçador, nômade, coletor de frutos por um período de 2,5 milhões de anos, conforme os cientistas evolucionistas ateus. Qualquer pesquisa básica no Google vai confirmar o que eu digo. Olha só essa pesquisa que eu fiz. Eu digitei lá: por quanto tempo o ser humano viveu como nômade, caçador, coletor, antes de se tornar papapá? Aí trouxe assim a resposta: o ser humano viveu como nômade, caçador, coletor por aproximadamente 2,5 milhões de anos, antes de se tornar predominantemente sedentário. A transição para o sedentarismo, marcada pela agricultura, ocorreu no período neolítico,
há cerca de 12 mil anos. Que papo furado! O próprio Caim já era agricultor. Não é isso que diz aqui no início de Gênesis 4? Em segundo lugar, se Caim realmente se reconciliou com Deus, e é o que parece, mesmo tendo feito o que ele fez, isso comprova que o Senhor pode ter grandes planos para qualquer aparente inimigo seu. Caim se tornou aquele que fez a primeira cidade do mundo. Ele inaugurou uma forma de viver em comunidade que perdura até os nossos dias, ainda que ele tenha sido o primeiro assassino. Já pensou? Nunca acredite que é tarde para você, mesmo que tenha pisado feio na bola com Deus. Grandes coisas podem estar esperando qualquer pessoa, desde que esta pessoa corra para os pés do Senhor.